Você pode aplaudir o Senhor? Sai glória a Deus aí também ou não? Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém, queridos? Se você puder, aí perto de você tem um guerreiro, uma guerreira, um homem de Deus, uma mulher de Deus que foi escolhido a dedo por Deus para ganhar essa cidade aqui para Jesus. Segura na mão dessa pessoa, por gentileza. Segura nela. Se puder, junta aí. Não deixa ficar ninguém sem pegar a mão de alguém aí, não. Quando Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 17, ele orou. Ele pediu isso. O que é isso? Unidos fisicamente? Não, é mais do que isso. É corações unidos por um propósito. Há um propósito de estarmos nessa manhã reunidos aqui nessa chácara. O café é bom, o pãozinho é bom. Melhor do que tudo isso é que nós possamos fazer a vontade do Pai. Eu gostaria que você, que segura a mão de alguém, se você não sabe o nome dele, pergunte. Mas se você sabe, vamos interceder uns pelos outros. Vamos. O Senhor já recebeu o nosso louvor através do nosso ministro aqui. Mas nesse momento, ore por essa pessoa, segura a mão dela, ore por ela. Ore pela família dela. Ninguém aqui de nós pastoreou numa pandemia. Nenhum de nós pastoreou numa pandemia. Vivemos momentos difíceis, onde a cobertura de oração, de companheiros leais, é crucial nesse momento. Vem Espírito Santo nessa manhã. Tome esse lugar, Senhor. Tome esse lugar, Senhor. Faz com que esta manhã, Senhor, seja uma manhã onde os teus planos, os teus propósitos, os teus projetos sejam alinhados com o coração de cada homem, de cada mulher aqui presente. Homens e mulheres que o Senhor levantou. E nesse momento nós clamamos uns pelos outros. A nossa família, Senhor. Clamamos pelo ministério que o Senhor confiou a nós. Clamamos pelos nossos amigos e discípulos. Clamamos pela nossa equipe pastoral. Clamamos, Pai, pelos nossos amigos que estão conosco na missão. Irmãos e irmãs, a quem o Senhor confiou ganhar essa cidade. Que nós não venhamos a nos discriminar, Senhor, seja lá por qual razão, mas que possamos amar e cuidar uns aos outros. Faz desta manhã, Senhor, faz desta manhã uma manhã muito especial. Marca, Senhor, esse dia 1º de agosto de 2020. Marca este momento, Senhor, onde nós não estamos aqui unidos apenas fisicamente, mas o Senhor está atuando na pessoa bendita do Teu Espírito Santo. Tenha liberdade, Espírito Santo. Tenha liberdade. E em nome de Jesus, flui nesse lugar, Senhor. Que o coração de cada homem ou mulher aqui presente esteja quebrantado. E todos estejamos rendidos ao Senhor, pois Tu és o nosso general. O Senhor é aquele que nos guia. Precisamos do Senhor, Pai. Faz com que o ministério do meu irmão, da minha irmã, cresça. Almas, vidas, discípulos com uma fé forjada, uma fé, Senhor, que não recua, uma fé que não retrocede. Em nome de Jesus, discípulos que permaneçam fiéis, pastores que permaneçam fiéis, que haja lealdade entre nós, que haja cumplicidade pelo reino, que o mundo não consiga de modo nenhum nos dividir, não consiga nos separar, porque nós temos um propósito, nós temos um alvo, nós temos uma fé e nós temos um Senhor. A Ele toda honra e toda glória e todo louvor. Quantos podem dizer amém? Você dê o melhor aplauso que você puder ao Senhor. É a Ele que nós aplaudimos. É diante dEle que nós nos prostramos. É dEle que nós dependemos. Aleluia! Glória a Deus!
Eu pedi para você pegar na mão de alguém, agora eu acho que você deveria lavar sua mão com álcool. Brincadeira, gente. Eu estou levando a sério esse negócio, mas se você está muito a sério mesmo, vai ali e lava sua mão com álcool se você quiser, porque eu já quebrei o protocolo, vocês me perdoam. Não estou pegando a mão, né? Mas amém, se assente aí, fique à vontade. Deus está nesse negócio, amém, queridos? Eu quero agradecer a pessoa do pastor Vanderlei, começando hoje uma nobre missão de estar liderando a unidade. A unidade do corpo de Cristo começa quando homens e mulheres que têm a missão de ganhar essa cidade para Jesus se unem. Eles entenderam o propósito. Deus não levantou uma tribo e deixou ela sozinha. Deus levantou eles e todas as vezes que eles tinham que lutar por algo grande, Deus juntava eles. As tribos tinham que se juntar. E é isso que Deus espera da gente. E nessa manhã eu espero poder de alguma maneira servir os irmãos, de modo que ao sairmos daqui, você sinta que esta manhã foi de fato uma manhã de edificação, de fato uma manhã de bênção para a sua vida. Amém, queridos? Obrigado, pastor Vanderlei, pela confiança. Obrigado por você que, sabendo que nós estaríamos aqui, aceitou o convite do pastor Vanderlei. Eu gostaria muito de ser bênção na sua vida nessa manhã. Então ore por mim, ministre o meu coração com a palavra do Senhor. Amém, queridos? Está comigo o pastor Júnior, compõe a equipe nossa lá da igreja, somos unidos lá para pastorear a igreja que nós estamos à frente na cidade de Dourados. Para quem não me conhece, eu fui 8 anos presidente, vice-presidente, presidente, vice-presidente do Conselho de Pastores da cidade de Dourados. E a gente entende essa missão. Eu batalho por isso desde o ano de 2001, quando eu cheguei em Dourados. Mas isso não começou em 2001, começou em 98, quando eu li a oração de Jesus lá no Evangelho de João, quando ele pedia para que os discípulos fossem um. E ele fala algo interessante lá, para que o mundo creia. Às vezes nós temos dificuldade numa cidade, num estado, é justamente por não obedecermos o Senhor. A gente vai para uma pescaria, se cada pessoa quiser apenas pescar o seu peixe sozinho, ele vai levar uma vara. E ele vai ficar isolado, porque o silêncio e o isolamento na pescaria é fundamental para pegar um bom peixe. Agora, eu quero fazer uma grande pescaria. Eu preciso de muitos peixes. O que eu faço? Eu chamo cada um de vocês, a gente estende uma grande rede e a gente vai pegar muito peixe. Vocês concordam com isso? Jesus nos chamou para sermos pescadores de homens. E só tem um jeito de saquear o inferno. É através dessa unidade que o Senhor propõe para nós em João, capítulo 17 e o verso 21. Lá no Evangelho de João 17, 21, tem essa palavra aqui, ó. A fim de que todos sejam um, como tu, o Pai, és em mim, e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu gosto muito porque essa palavra é a palavra que me motiva a olhar para o meu próximo. E esse meu próximo é um pastor, é uma pastora, é alguém que foi levantado com a mesma missão que eu tenho. Eu me identifico com essas pessoas. E por onde eu vou, eu levo essa mensagem, especificamente com relação ao momento que temos de pastoreio, quando a gente se junta para pastorear, para sermos pastoreados. E a ideia aqui não é pregar para você. Eu quero compartilhar algumas reflexões nesses meus anos lidando com pastores. Em Dourados, lidando com os pastores, atendendo, cuidando de alguns que se deixavam. Esse cuidar é ouvir. Eu não sei você, mas eu acredito que também, assim como eu, a gente tem problemas em casa, sim ou não? Pastor tem problema em casa? Tem, né? A gente tem situações onde a nossa alma fica doente por falta de reciprocidade daquele crente que você gastou um mês, um ano cuidando dele, e ele sai falando mal de você na cidade. Tua alma fica feliz quando acontece isso? Você fica triste, isso dói demais. E eu poderia citar aqui
vários problemas e todos você vai falar, eu tenho isso aí também, eu conheço esse negócio aí também. A gente tem um monte de situação, mas o bacana é isso. É você poder compartilhar. É claro que você precisa encontrar alguém de confiança que possa te ajudar. Por que precisamos disso? Porque infelizmente, você já foi colocado na mesma vala dos pastores prostitutos? As pessoas dizem assim, todo pastor não presta, todo pastor é imoral, todo pastor é ladrão. Quem já ouviu esse tipo de conversa? E você não está nesse negócio, meu pai. Você não é ladrão, você não é um prostituto, você não é um infiel, você não é um adúltero, você não é corrupto. Mas o mundo fala isso da gente e dói. O que a gente pode fazer? A gente precisa saber cuidar um do outro. E uma delas é a gente não detonar um ao outro. Quando eu escuto essa informação de alguém, eu falo para a pessoa assim, pode até ser verdade, mas pare em você. Pare em você. Deus vai tratar desse negócio. Não vamos ser nós que vamos ficar divulgando esse tipo de coisa. Eu acho que a unidade ela precisa de maturidade. Não se trata de uma reunião semanal ou mensal onde a gente se reúne para tomar um café. É muito mais do que isso. É onde, na verdade, a gente cuida um do outro, cura um ao outro, estreita relacionamento. Nessa caminhada de Dourados, eu já tenho desde 2001, estou lá. Eu tenho muitas amizades consolidadas entre pastores, onde a gente se reúne em casa e a gente trata primeiro da nossa família. Quando eu não estou bem com a minha esposa, eu posso contar. O pastor Júnior que está aqui é um dos que sabe disso. Eu posso contar para outras pessoas. Eu tenho 3 pastores que oficialmente me mentoreiam. E eu tenho liberdade de estar com eles. Aí eu tenho os pastores da minha base que ouvem a mesma coisa que eu conto para os meus pastores. Eu conto para eles, porque eles é que convivem comigo. Meu pastor está lá em Goiás. Mas quem está comigo é o pastor Júnior e o pastor Oséias, que estão comigo lá em Dourados. E aí eu tenho liberdade. Se eu estou mal, eu conto para eles. Se eu estou feliz, eu conto para eles. Se eu me sinto arrasado, eu conto para eles. E a gente ora. Eu peço no grupo da igreja, eu não estou bem, orem por mim. Essa humildade, irmãos, que isso é uma humildade. Pedir ajuda é humildade. Vocês concordam comigo? Mas o que é que impede a gente de pedir ajuda? Vocês concordam que é o orgulho? E você acha que tem pastor orgulhoso? Sim ou não? Será que tem algum de nós aqui que é orgulhoso? Calma. Só levanta o pezinho, o dedinho do pé lá embaixo. Tá? Por que a gente precisa tomar esse cuidado? Existe um texto na Bíblia, lá em Provérbios 18, verso 1, que diz: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O mesmo texto, em outras versões, diz assim, que aquele que se isola busca a sua própria destruição. Já leu isso? É interessante. Aquele que se isola busca a sua própria destruição. Pastor não pode andar sozinho, meu irmão. Nós não podemos andar sozinho. A gente tem que andar em bando. Quando eu digo bando, com o sentido da palavra aqui, eu estou falando que a gente tem que andar unido. A gente precisa entender os momentos. A gente percebe que os animais andam em bando. Eles andam unidos. Eu não sei se você já viu ou já percebeu aqueles camaradas que cuidam de cachorros. Tem em São Paulo, as capitais tem as pessoas que levam cachorros para passear. Quem já viu isso? Você já viu tudo de cachorro que aquele povo carrega? Mas sabe o que é interessante? Eu vi quem falar isso na época, uns 15 anos atrás, pastor Jabes de Alencar. Ele disse que ele estava andando por uma rua e ele viu um cara conduzindo um monte de cachorro. E o que ele parou para observar foi que tinha chihuahua misturado com pitbull, com rottweiler. Viu aqueles piquinês, aqueles cachorrinho Yorkshire, cachorrinho sensível, cachorrinho bruto, cachorro grande. Tinha uns 10 cachorros, todos eles andando junto, todos eles. E aí ele perguntou assim, mas por que o grande não morde o pequeno? Por que os pequenos, por que eles não estão brigando entre eles aqui? Porque você já viu que cachorro, quando dá para brigar, eles matam um ao outro, né? Ainda mais se for um pitbull, um bulldog, um rottweiler, um doberman. Não é verdade? Você já deve ter visto, é feio. A gente já viu na internet. Onde eu quero chegar com essa pequena ilustração contada pelo pastor Jabes? O homem falou para ele assim, eles não brigam porque eles conhecem a minha voz. Aí me quebrou, irmão. Falei, meu Deus do céu. Cachorro não briga porque conhece a voz do cara que nem é o dono deles. Não é o dono dele que está passeando com ele, é um cara que acostumou a pegar eles para passear. São cachorros. E eles não brigam, porque todos eles querem passear.
E cachorrinho ama passear. E aí aquele homem carregava isso. Isso me chamou a atenção para o que eu quero falar com vocês nessa manhã. E quando eu perguntei que o orgulho pode nos separar, e vocês concordam com isso, eu gostaria de mostrar para você 2 Coríntios capítulo 12, verso 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Esse é o texto que fala do espinho na carne de Paulo, todo mundo conhece. Eu não quero falar do espinho na carne, eu quero falar do que ele diz aqui. E para que não me ensoberbecesse, com a grandeza das revelações. Soberba é parente do orgulho? Soberba, orgulho, arrogância, presunção, são coisas que não podem fazer parte da nossa vida, eu diria. Então, se nós concordamos que o orgulho pode nos separar, a soberba pode nos separar, a gente sabe que a gente tem que fazer aquela oração que o salmista fez: sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Todo dia eu preciso orar isso. Porque a partir do momento que eu passo a ter aversão ao meu companheiro de ministério, a pessoa que tem a função, a responsabilidade, o chamado de ganhar essa cidade para Jesus, o problema sou eu, não é o meu amigo. Ah, mas você não sabe o que ele me fez. Ele fez tal coisa, Não vamos entrar aqui o que fez ou não fez. Se Jesus mandou perdoar 70 vezes 7, obviamente é porque ele sabia que a gente ia brigar algumas vezes por dia. Se ele mandou você perdoar 70 vezes 7 e você se recusa a perdoar porque você é pastor, pastora, não, eu sou maduro. Às vezes a nossa maturidade é uma infantilidade, especialmente nesse momento que a gente se recusa a estender a mão. Então hoje, aqui está começando um ano, é 1 ano ou 2 anos o presidente do conselho aqui? 1 ano ou 2 anos? É 1 ano. O Vanderlei agora está aí como uma pessoa que vai estar trabalhando essa questão com mais ênfase. O Vanderlei é maior que vocês? Não, ele é o menor, foi rebaixado. É o menor. Todo presidente do conselho precisa entender que ele é o menor, ele não é o apóstolo, o cara lá de cima, não. Jesus, quando ele desceu para lavar o pé dos discípulos, ele falou assim: assim como vocês estão me vendo fazer, façais vós também. E esse é um problema. A gente não quer ajudar ninguém, porque lavar pé significa ajudar. Lavar pé significa servir. Eu tenho um hábito, desde que eu cheguei em Dourados. Quem aqui já vendeu pizza para ajudar na igreja? Você foi fazer uma promoção, vendeu pizza, vendeu marmitex, vendeu frango assado, você vendeu pastel. Quem de nós já não fez um negócio desse para ajudar a comprar uma mesa de som, para ajudar uma construção? Todos nós aqui fazemos esse tipo de coisa, sim ou não? Pelo menos a maioria eu sei que faz. E eu adquiri o hábito lá em Dourados, mesmo que eu não tinha. Quando alguém chegava, eu falava: me dá 5, me dá 10. Todos os pastores que me ofereciam, eu fazia isso. E fazendo isso, eu já cheguei até a ganhar também. Um pastor sorteou uma moto lá, quem ganhou a moto fui eu, né? Foi muito bom. Eu dei 50 reais, faturei 6 mil, né? Na moto. Mas eu estou dizendo isso porque eu adotei o hábito de que o meu irmão, se ele está fazendo isso, ele precisa. E por que eu vou dizer não? Mas sabe o que a maioria dizem quando eu pedia? A maioria dizia assim: rapaz, eu não vou estar na cidade. Mas eu também não ia estar quando eu comprava, porque eu falava assim: eu vou comprar porque eu quero fazer parte dessa missão. E aí eu distribuía. E quantos de nós já comprou e deixou dentro da gaveta e esqueceu e nem lembrou? Quantos de nós? Eu também. Mas isso é só um detalhe da unidade na caminhada. Entender que o meu irmão precisa de mim. Se eu posso ajudá-lo comprando a promoção que ele está fazendo, eu vou fazer. E quando a gente não tem dinheiro, pastor, aconteceu comigo também. Eu falava: você me dá uns 7 dias para eu te pagar isso aqui, eu vou arrumar. E eu não comprava um só. Eu comprava 5, 10 pizzas. E eu ainda fazia os pastores da igreja comprar também. O Júnior é um que comprava. Compra lá, vamos lá. Entendeu? A gente ajudava. Porque eu entendi que aquela pessoa também precisa, assim como eu preciso. E nesse processo, eu entendi que a humildade é que vai fazer a gente andar em unidade. Eu não estou falando que nós somos orgulhosos, mas eu estou pedindo que, assim como Paulo falou, para que não me ensoberbecesse. Em qual área da nossa vida a gente pode se ensoberbecer?
Às vezes, eu fiz um curso e eu sou doutor em teologia. Irmão, eu tenho que ser o cara que vai servir o cara que não fez doutorado. Mas o doutor em teologia não pensa assim. Ele carrega os diplomas dele lá. A gente precisa entender que quanto mais conhecimento eu tenho de Deus, mais eu preciso lavar o pé. Mas hoje, nessa cultura de que apóstolos tem no Brasil mais como cargo e não como função, e eu entendo como função, e eu conheço talvez aí, se eu for contar no dedo, 3 apóstolos, que eu acho e eu respeito. Mas hoje um monte de gente se tornou apóstolo. Não estou diminuindo eles e nem colocando eles na outra posição, não. Eu só estou querendo dizer que parece que essa condição me faz maior que os meus irmãos. E não é para ser assim. Você pode dizer amém se você concorda? Não é para ser assim. Agora, claro que eu preciso entender o que significa hierarquia. Claro que eu preciso entender. Hierarquia. Moisés era o líder a quem Deus confiou. Deus levantou aquele homem. Então, na hierarquia, ele era maior? Não, ele era o cara que tinha a responsabilidade de cuidar de muitas e muitas coisas, de muitos e muitos detalhes. E é claro que alguém que está nessa condição precisa de pessoas que se unam a ele na missão para que o propósito se cumpra. Ele tentava fazer tudo sozinho, falava face a face com Deus, mas um dia Deus manda o sogro dele, e você lembra disso, Jetro, vai lá e conversa. Fala, faça como eu vou te mostrar aqui, ó. E ele escutou o sogro dele, isso é humildade. Poxa, meu sogro está falando. Meu sogro não compõe a minha equipe de bispos e apóstolos. Mas meu sogro trouxe um negócio interessante aqui. Ele colocou em prática. É interessante que o conselho dele, da parte de Deus, foi um conselho muito importante. Escolha algumas pessoas que você confia. Eu vou colocar da unção que está em você, eu vou colocar sobre eles, para que vocês cumpram a missão. Meu irmão, a coisa mais linda do mundo é andar em unidade. É ser livre, é ser transparente. É não ter que anda na verdade. E olhando sobre esse assunto, eu confesso para vocês que eu vim aqui semana passada achando que esse dia seria sábado passado. Eu andei por aqui sábado passado, fiquei aqui. Então eu estou desde sábado passado, irmãos, sobre o que eu iria conversar com vocês, né? Porque eu entendo que isso aqui não é uma pregação. Você não está sendo evangelizado, você já está no reino, você faz parte da missão mais nobre que um homem pode ter. É uma honra receber o que nós recebemos, nós somos vocacionados, nomeados para dar frutos. Infelizmente você sabe o estrago que causa alguém que toma para si essa honra. Eles dividem, eles se escandalizam, eles fazem tantas coisas, mas eles tomaram para si uma honra que não era dada para eles. Mas se você foi chamado para ser sênior, seja o melhor sênior que existe. Se você foi chamado para ser co-pastor, pastor auxiliar, seja o melhor que possa ser nessa função. Seja o melhor. Seja aquele que vai suceder o teu sênior. Que o Senhor vai confiar em você, assim como Moisés confiava em Josué, Deus confiou em Josué. Moisés morreu, Josué pega o cajado. Porque Deus não para. Deus continua. A gente precisa fazer uma igreja hoje, edificar uma igreja hoje em Cristo, de modo que quando a gente morrer, as crianças que nós consagramos sejam os líderes que vão nos suceder. Aqueles bebês que nós levantamos e falamos, toma Senhor, é seu. Mas isso cabe dentro da humildade. Pastor, o senhor está dizendo que eu sou orgulhoso? Quem sabe o Espírito Santo está tentando te mostrar alguma coisa. Porque o que nos impede é esse orgulho. Eu sei mais que você, a minha igreja é maior que você, essa conversa. Eu, na verdade, me recuso a fazer isso. Quantos membros tem sua igreja, fulano? Quantos membros tem? A gente entra na igreja do irmão, a gente está contando cadeira para saber quantas pessoas cabem ali. Né? Quanto arrecada a sua igreja? Sabe, desde que eu ouvi uma palavra nesse sentido, já tem alguns anos lá em Camboriú, talvez o Luiz César que está aqui deve ter ouvido, porque a gente vai naquele evento do Irineu lá, foi lá que eu ouvi isso. Falei, nunca mais eu vou perguntar quantos membros tem numa igreja e nem quanto o pastor arrecada. Nunca mais. Eu amarro a minha boca, mas não pergunto. Que conversa besta é essa? Porque se o pastor ganha mais, eu quero saber como é que ele faz para ganhar mais. Não, se ele ganha menos, não é para alguém que eu possa andar junto, não.
A igreja dele é pequenininha demais, é só mais um aí. Não. Se Deus olhasse para o tamanho de igreja, nós todos aqui estávamos lascados. Graças a Deus Ele olha para o nosso coração. Ele olha para a maneira como você cuida das 20, 50, 10, seja lá quantas for. Ele olha para a maneira como você e eu cuidamos dessas. E nesse processo todo, eu preciso entender isso. Que Jesus não orou na sua última oração ali, em João 17, naquele momento que ele ora pelos discípulos. Não é a sua última, né? Uma das orações que ele fez. E ele mostra algo muito interessante, que eu acredito que somente o orgulho pode me impedir de valorizar o irmão que eu segurei a mão no início da reunião. Só o orgulho pode impedir. Você arrumou tempo para estar aqui nessa manhã. Provavelmente alguém te convidou e você disse, eu vou. Você já disse alguma vez eu vou e nem apareceu? Quem já disse? Eu já fiz isso. Até um dia que o meu pastor falou assim para mim, quando um pastor fala que vai, a palavra dele tem que valer. Mas o problema é quando ele fala que vai, não aparece e não dá satisfação. Isso fala de caráter. Isso também toca na reputação. Como presidente do conselho, eu chegava a reunir 120 pastores em Dourados, dos quais eu convidava uns 200. E às vezes tinha 120 e aquilo era um sucesso. Mas e quando eu convidei 200 e foi 50? Só que mais ou menos o dobro disse para mim, pode contar comigo, eu estarei lá. Você concorda que essa palavra é muito séria? Quando você fala para alguém, conte comigo, é sério? Quando você fala, estamos juntos, é sério? Sim ou não? Você já pensou, aquele empresário da cidade que você ganhou para Jesus, ele abraça você, pastorzão, de agora em diante, tamo junto. Fala sério que seu coraçãozinho não bate mais forte. O cara é um empresário, irmão. Aí vem aquele irmãozinho que vende latinha na rua. Tamo junto, pastor. Beleza. Opa. Isso, vamos sondar o coração. Podem parecer coisas bobas, mas Deus me trouxe aqui hoje e eu entendo que Ele está ajustando o nosso coração, porque Ele ajustou o meu com o que eu estou falando para vocês. As palavras que eu estou trazendo aqui não são para vocês, são algo que eu tenho colocado nesse processo, onde eu tenho buscado viver isso, onde eu tenho chorado. Nenhum de nós aqui pastoreou numa pandemia. Todos concordam que é difícil demais? O poder público vai lá e fala, não pode mais ter culto. Não pode. Essa semana em Campo Grande um pastor se desesperou, gritou, brigou. Quem viu essa notícia na internet, ali em Campo Grande? Que triste para aquele pastor. Ele está certo, ele está errado, não é nisso que eu quero entrar. Eu estou dizendo para você, olha que difícil. E a igreja estava cheia de gente. A gente não pastoreou numa pandemia, a gente nem sabe direito o que fazer isso. E os políticos, o comitê de crise, não sabe direito o que fazer, nós também não sabemos. Agora a gente sabe para quem a gente pode correr. Eu sei para onde eu posso correr. Tem mais alguém aqui que sabe? Eu sei para onde eu posso correr. E acho que se tem uma época que desde março eu estou dizendo, porque quando começou esse negócio, falou em pandemia, eu falava, vai ser 15 dias. Quarentena? Será que é 40 dias? 15 dias? Eu achava que já tinha acabado. E a coisa foi aumentando. E o noticiário foi adoecendo a gente. Quem ficou doente com o noticiário aqui? No final de março eu já não lia mais notícia. E nem ouvia mais também. Falei lá em casa, amor, por favor, eu não quero saber dessas ligadas em jornal aqui. Se você quiser ouvir, faça você sozinha. Mas também na hora que você se impressionar, não fale comigo sobre isso. Eu não quero, porque eu estava ficando doente. Vamos parar com isso. E graças a Deus ela também entendeu. Porque começou a ficar surtada lá em casa. Minha menina começou a ficar surtada. Falei, meu Deus, gente, como é que a gente vai viver debaixo da mesma casa, debaixo do mesmo teto, comer na mesma mesa, pegar as talheres, recebendo esse tipo de informação? Ei, deixa eu falar um negócio para você. Vamos compartilhar o que Deus fez. Traga a memória o que dá esperança. Vamos alimentar o nosso coração de Deus. Esse negócio que está vindo aí não é do diabo não, minha gente, igual algumas pessoas estavam dizendo. Isso aí é, na verdade, o princípio de dores. É o momento que diz o seguinte, a volta está próxima, assim como a contração numa mulher grávida está avisando que o bebê vai nascer. A contração desse momento já está dizendo, eu estou às portas, eu estou chegando, prepara-te, meu povo. Eu acho que essa tem que ser, eu creio, essa tem que ser a mensagem desses dias. Então eu pedi para eles, nós não sabemos pastorear uma pandemia, fechou a igreja, ficamos 5, 6, 7 domingos sem culto, aí libera para culto, só pode fazer culto por 1 hora com um número no máximo de 50 pessoas, aí fecha de novo. Quem aguenta um negócio desse, irmãos?
Aí você entra naquela fase das coisas, né? Coisas materiais. Para quem tem uma igreja sede, já construída, ele tem algum tipo de despesa. Mas quem tem um aluguel para pagar? O pastor surta. Porque às vezes o pagamento daquele aluguel está condicionado até ao nome do pastor. Por muito tempo foi assim na minha vida. Eu pagava, era tudo no meu nome, a água, a luz, o instrumento que comprava o nome da igreja. Depois a gente conseguiu arrumar e hoje está tudo no nome da igreja, graças a Deus. Mas onde eu quero chegar com isso? Que através da unidade eu vou conseguir ganhar a minha cidade. Essa é a principal mensagem de João 17, 21. Mas se você concorda que o orgulho nos separa, e por que nos separa? Que orgulho é esse? Pastor não pode ser orgulhoso, porque a Bíblia diz que o orgulhoso, Deus abate, e o humilde ele exalta. Não, peraí então. Mas diz que o orgulho é que nem mau hálito. Ninguém sabe que tem até que alguém avise você. Então eu vim aqui te avisar hoje pela manhã. Será que tem orgulho aí? Será que tem mau hálito aí? Eu não sei se você já teve a curiosidade de bater a palavra orgulho na sua Bíblia, no seu smartphone, no seu computador. Você vai perceber o tanto que a Bíblia combate o orgulho. E hoje a gente tem o orgulho denominacional, a gente tem o orgulho da maior igreja, até a gente tem orgulho do diploma de teologia que eu tenho, a gente tem orgulho do carro que eu ando, a gente tem orgulho do dinheiro que eu recebo como salário. Concorda comigo que todas essas coisas nos orgulham? Ou não? Só eu, né? Só eu. Tem mais alguém que concorda? Essas coisas podem ou não podem encher o nosso coração? Se Paulo falou assim, pelas revelações, foi-me posto um espinho na carne para que eu não me ensoberbecesse. O que é que ensoberbece você? O que é que pode me ensoberbecer? Quantos de nós já se pegou rejeitando um convite de alguém que a gente considera uma família bem pobrezinha da igreja? Lá no meu início, uma das coisas que eu vi alguém fazer lá em Curitiba, quando eu pastoreava lá, foi que ele não ia na casa de pobre. Eu falava, mas como é que um pastor não vai na casa de pobre, se o pastor tem que ter cheiro de ovelha? E eu não concordava com aquilo. Mas esse era o jeito dele. Ele é que vai prestar conta para Deus. E esse é o grande segredo. Cada um de nós aqui vai prestar conta para Deus. Graças a Deus, salvação é individual. Prestação de conta é individual. Sim ou não, irmãos? Então eu busquei na Bíblia. Se você reparar o tanto de palavra que tem a respeito sobre o orgulho, tem uma aqui, ó, Romanos 12, 16. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. O que nos meus anos de experiência eu encontrei muitos pastores com a humildade impressionante que eu pude aprender. Uma das pessoas que me ensinou, até porque eu nem sabia direito o que era fazer, como proceder, na época, foi o Bispo Áureo, que é da Igreja Batista Ministério da Restauração. Ele me ensinou muitas coisas. E um dia, nessa caminhada com ele, naquele início, eu cometi um erro. E eu fui pedir perdão para ele pelo erro. Ele falou assim, Géder, você é um bom homem. Você tem um coração bom. E uma das coisas que eu aprendi a fazer na vida é separar uma atitude da pessoa. Eu não vou deixar que essa sua atitude faça com que isso seja você. Nossa, eu fiquei tão aliviado com aquela palavra e eu levo para mim até hoje. Já erraram com você? Já erraram com você? Já erraram comigo. É por isso que eu sempre estou dando chance por cada palavra de alguém que me ajudou lá atrás. Todo mundo merece a chance. Às vezes alguém errou com você, foi um pastor, aí você não conversa mais com ele. Se está no mesmo ambiente, a gente não consegue nem se olhar. Se isso existe, cabe a nós destruir essa barreira. Cabe a nós. Ah, o irmão é inferior. É o inferior. A Bíblia não, o pastor José me ensinou que ninguém é tão pequeno que não possa ensinar. E ninguém é tão grande que não possa sentar para ouvir. Na verdade, quanto maior eu sou, mais eu tenho que descer. Porque eu preciso levar comigo pessoas que querem. Essa é a função pastoral. É potencializar as pessoas. Potencializar quem Deus colocou para andar perto de você, porque Deus acredita que você é aquela pessoa. Você lembra da parábola dos talentos? Lembra? Deus fala para aquele cara que pegou um e guardou.
E ele fala uma frase na hora da prestação de conta: por que você não pegou o talento que eu te dei e pôs na mão do banqueiro? Eu penso que isso aqui significa o seguinte: por que você não pegou esse talento que você tem e pôs na mão de um homem, de uma mulher, de um mentor que sabe o que está fazendo? Procure alguém, admire alguém. Poxa, o que essa pessoa faz, ela tem caráter, olha a família dela, olha a igreja dela, olha os líderes que ele tem, olha como essa pessoa anda, olha como ela se comporta. Lembra da rainha de Sabá? A mulher humilde, irmãos, ela foi e viu e admirou até o comportamento dos escravos que o homem tinha no palácio. Vocês lembram disso? O que eu quero mostrar é isso. Eu não sou grande, nós não somos grandes, mas a nossa grandeza é medida pelo tanto que a gente sabe ajudar pessoas. Isso fala da nossa humildade, do nosso comportamento. E esse texto de Paulo, onde ele fala aos romanos: estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Quem é que diz quem é inferior a quem não é? O nosso coração. Esse é inferior. Não, esse aqui é igual. Não, aquele é maior. Nossa, aquele lá. Não é a gente que faz isso? E às vezes a gente se engana. Quem já se enganou? Eu já me enganei várias vezes. Já me enganei e eu tenho que admitir. E quando a gente se engana, a gente sofre. Quem já não errou? E o Senhor sabia que nós iríamos errar. Errar dentro de casa. Eu não sei vocês, mas é a humildade que faz você pedir perdão. É a humildade que faz você reconhecer que errou. Eu já pedi perdão para filho. Quem já pediu perdão para filho? Uma vez eu dei uma chibatada no meu garoto que ele não merecia. Eu estava cego com uma determinada situação. E ele falava: pai, você não me ouve. Eu: pá! Pai, você não está me ouvindo, pai. Eu: pá! Seu coisa! Vai. Pastor fica bravo, irmão? Ou só eu? E aí meu filho teve uma coisa para me ensinar. Ele tinha 14 anos, 15 anos. Não, talvez mais, 16 anos. Era uma meia-noite e pouco, ele foi para perto de mim, ficou do meu lado, quietinho, só chorando. Mas não saiu dali. Foi a manhã de cura para mim, foi uma noite de cura. Porque era 4 horas da manhã, a gente saiu dali. Ele ficou no meu colo. E eu pude pedir perdão para ele. Porque eu era manipulado. Quem aqui tem filhos, tem o mais velho e tem o mais novo? Quem já descobriu que o mais novo é manipulador do pai e da mãe? E o mais velho é que paga o pato? Quem já descobriu isso aí? Normalmente o mais velho é que se lasca. Na minha casa eu sou o primeiro de 5. E o meu filho era o primeiro e a minha filha a segunda. E a minha filha, meu irmão, mandava aqui no veinho. Mas mandava, irmão, que eu ficava ceguinho pela coisa que ela falava. Se ela falava ele fez, eu não queria nem saber se ele fez ou não. E ela mentia. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Nunca tome decisões sem ouvir os dois lados. Quantos de nós já errou nisso? Briga de casal. A mulher vem e te conta. Você vai dar um murro na boca daquele marido. Já teve vontade de dar murro na boca do marido? Eu já. Né? Porque você fala: nossa, quanta cafagestagem. E as mulheres então que você faz de santa? Elas não têm problema nenhum. São santa. Elas não destroem a casa com a mão, é com a língua. E aí você escuta aquela mulher, irmão, seu coração fica envenenado. Dá vontade de você fazer um estrago. Aí você pega: não, para aí. Aí você vai ouvir o casal. Aí você ouve o casal, você vê que não é bem assim. Não é verdade? Ouvir os dois lados. Por que eu estou dizendo isso? Porque para a gente entender essas coisas, a gente precisa ter tempo. Precisa aceitar a nossa condição. A gente não sabe tudo. Essa semana eu tenho discipulado bastante pelo Zoom. Não sei se alguém está usando uma ferramenta chamada Zoom para você discipular pessoas, especialmente aqueles que têm bastante medo de sair de casa. Bom que você fica ali no face a face. Eu atendo alguns casais pelo Zoom e essa semana dizia para um deles justamente a respeito disso. Encontrar corações pastoreáveis. Aí eu faço pergunta para os dois, onde um não pode fugir do outro. E a gente consegue pastorear. E tudo isso só pode acontecer se você encontrar corações humildes. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Presta atenção, Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e eu ajo com lealdade, com justiça
com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Quantos entendem essa palavra? Cá para nós, não precisa nem de explicação, nem de revelação, não é verdade? A gente só precisa obedecer, a gente só precisa entender o que o Senhor nos ensina. Mas às vezes, a gente escuta essa palavra, eu não sei você, mas eu já fiz isso. Eu escutei palavras que eram para mim, mas eu não percebi que era para mim. Aí eu ia pregar para a igreja, e eu pregava para a igreja, e enchi o peito. E uma delas eu ouvi lá em Santa Catarina, numa ocasião, sobre domínio próprio. Domínio próprio. E nessa questão eu estava na igreja falando sobre domínio próprio. Aí o Senhor falou comigo, e acho que agora eu vou pegar no calo de alguns aqui, por favor, já vai começando a liberar perdão. O Senhor falou comigo, como é que você fala tanto domínio próprio, você não domina o que você come nem o que você bebe? Irmão, pensa no Zé Coca-Cola, eu. Tem Zé Coca-Cola aí? Deve ter, calma, não precisa levantar a mão não. Aquele camarada que come, ele sabe que vai fazer mal para ele. Ele não tem glutonaria na Bíblia dele. Nem na minha não tinha, eu não prestava atenção. Aí falou mais, ai daquele que destrói o templo do Espírito Santo. Essa carcaça que você chama de corpo, é o templo, você é um espírito, tem uma alma que habita nesse corpo. E começou a trabalhar isso com o irmão do céu. Pensa no homem que apanhou, que eu achei que eu ia bater na igreja, né? Vou dar a palavra para a igreja. Oxe, foi tudo para mim. Quem já aconteceu isso aqui? Comigo já. Eu tomei uma atitude, né? Eu estava pesando 109, 110 quilos. Hoje eu estou com 97, 98. E diz minha mulher que eu estou sem vergonha, porque eu tinha que estar com 90. Né? E eu acho que é verdade, né? Mas a outra palavra que eu recebi e eu queria pregar para a igreja e foi para mim. Foi que um pastor começou a pregar. E eu gosto de reunião de pastor por causa disso. Eu aprendi que eu tenho que sentar para ouvir. Porque quando é que nós paramos para ouvir se na maioria das vezes nós estamos pregando na igreja? Um momento como esse é oportuno, sim ou não? E naquele dia, o pastor começou a pregar. E ele já começou chamando todos os pastores de fariseu, sepulcro caiado. Irmão, quase que eu peguei e levantei isso aí. De raiva. E quem que esse Zé Ruela está pensando que é? Eu nunca vi esse homem falar. E fui me levantando, querendo sair. Aí alguma coisa me dizia, fica quieto aí. A gente sabe o que é essa alguma coisa, né? Todo mundo já... Quem já ficou na marra num lugar, você querendo ir embora e ficou lá? Eu já fiquei, várias vezes. E naquele dia, aquele homem na narrativa dele, falando com pastores, mais de 300. Falando com pastores. Chamando pastores de fariseus. Chamando pastores de orgulhosos, de sepulcros caiados. Por que esse homem está falando isso? Aí ele começou a detalhar. Sabe qual foi a parte que me pegou? Isso tem mais ou menos uns 8 a 10 anos. A parte que me pegou foi uma pergunta que ele fez. O que é que os seus filhos veem vocês fazendo com mais frequência? Eu falei, essa eu tiro de 10. O que o meu filho mais vê eu fazendo é orar e pregar. Aí ele fala assim, não, eu não estou falando na igreja não, eu estou falando em casa. Aí eu me lasquei. Sabe por quê? Sabe o que eu mais fazia em casa? Eu assistia filme. Ah, irmão, como é bom ver um filminho, né? Naquele dia eu resolvi tomar vergonha na cara, a coisa mudou. O meu filho não me via lendo Bíblia. Meu filho me via, abra a sua Bíblia. Mas ele não me via lendo Bíblia. O meu filho não me via orando, ele me via dizer, vamos orar, irmãos, vamos orar, gente. E pastor é dono de fazer isso. Só que não é a nossa performance diante da igreja que vai contar lá no céu. É a sua lá no Santo dos Santos. É a sua lá no seu cantinho da sua casa, debaixo de uma árvore. Se você tem um escritório, lá no seu escritório. Aquele momento cheio de Deus. É nesse momento que você revela de verdade quem você é. Sua igreja pode se impressionar com você, mas Deus não. A igreja pode achar que você prega incrivelmente bem, você tem uma oratória perfeita, tem muito conhecimento de Bíblia, mas conhecimento de Bíblia, você e eu concordamos que não vale nada se ele não for aplicado na nossa vida. Se a luz que brilha lá no púlpito, quando você está pregando, ela não brilhar dentro da sua casa, você não tem luz nenhuma, nem eu. Vocês concordam com isso? Para a gente pensar, concorda comigo? É para a gente pensar. E aí eu mudei. Eu fiquei 2 anos sem ver televisão. Para me limpar. Eu fui para o meu escritório, fui ler.
ler a Bíblia, ler livros bons. E você gosta de ler, pastor? Não gosto, não. Quem aqui não gosta de ler? Levanta a mão assim. Quem tem coragem de fazer igual eu? Eu não gosto de ler. Tem uns machos aí, ó. Quem ama ler? Tem alguns também. Tem os que ficam em cima do muro sempre. Em cima do muro não vai para o céu, tá? Fica sabendo aí. Gente em cima do muro. Não está dentro, não está fora. Não está dentro, não está fora. Ô, se liga. Vê? Pega essa. E aí eu fui fazer isso. Fui me limpando de tudo aquilo. E agora, alguns anos atrás, meu filho é um dos líderes da igreja, trabalha com jovens, trabalha com o Ministério do Louvor. E numa das ministrações do meu filho, ele disse assim, que uma das alegrias que ele tinha era quando ele acordava cedo, e adolescente naquela época não acorda cedo, né? Vocês sabem. Especialmente quando a aula é à tarde ou à noite. E ele acordava cedo para alguma coisa, ele ia para o meu escritório, ele via a porta entreaberta às 7 da manhã, escutava lá o pai orando, o louvor tocando, eu com as mãos levantadas, sozinho dentro do meu escritório. Aí ele falou assim, aquilo lá. Aí o dia que ele falou isso, eu me ensoberbeci. Yes, yes, né? Porque a gente quer ser elogiado. Seria hipocrisia a gente não quer ser admirado. Ao mesmo tempo eu falei, poxa vida, seja para a glória do Senhor que eu consegui sair daquela condição onde o que o meu filho mais via era o pai vendo TV, assistindo filmes, não me via com a Bíblia em casa, não me via lendo, e isso mudou na minha casa, para a glória do Senhor. Então naquele dia, foi numa reunião de pastores, que eu entendi o quanto demagogo, fariseu eu estava sendo. Por isso que eu senti raiva quando o homem começou a falar. Sabe como que terminou? Pastor Luiz Hermínio, eu creio que todos vocês conhecem, e o Ariovaldo, que era o cara que estava pregando, que eu nunca vi na vida, mas eu cheguei no Luiz e mandei o Luiz chamar ele. Falei, eu quero pedir perdão para você, porque assim que você chegou aqui, eu rejeitei você. Eu tive raiva de você. Só que nisso eu já estava babando pelo olho, pelo nariz e pela boca. Quem já babou pelos 3 lugares? Olho, nariz e boca. Então, para você ver o nível que eu estava, né? Babando pelo olho, nariz e a boca. Eu sei que o abracei. Ele deve ter ficado pensando, né? E abracei e pedi perdão. E a minha vida mudou. O que eu queria, para terminar nessa manhã, irmãos, é que a gente avaliasse o nosso coração. É tão fácil ser orgulhoso. É tão fácil. E você já reparou o quanto é difícil a gente ser humilde? E humildade não tem nada a ver com pobreza. Às vezes tem pobres que são arrogantes e tem ricos que são humildes. Pastores arrogantes e pastores humildes. Só que aí a gente lê Bíblia e a gente sabe que arrogantes não vão para o céu. Orgulhosos não vão ao céu. Eles não serão arrebatados, eles são abatidos. É por isso que nesses dias a gente tem visto tantos escândalos onde os pastores estão sendo usados pelo inimigo na sua arrogância, na sua soberba, no seu orgulho, porque eles não pedem ajuda. Só eu sei de um monte de pastor que já trocou de esposa como quem troca de automóvel. Tudo porque não pediu ajuda. Lá em Dourados, para terminar, eu quero dar esse exemplo. Eu estava numa crise, eu era já presidente do Conselho de Pastores e entrou numa crise eu e minha esposa. Irmão, pensa num negócio terrível. Ô mulher encabada. E eu encapetado, claro. Porque, irmão, é um negócio doido, viu? Eu tinha um pensamento que a minha esposa sempre dizia que cobra não se cria com pomba. Mas eu falava aqui em casa assim, eu sou a pomba e você é a cobra. Até o dia que eu descobri, irmão, que não tem como andar dois juntos nesse caso. Ou é 2 cobras ou é 2 pombas. Então, ou eu tinha que virar cobra, porque eu achava que ela era uma cobra, ou eu tinha que fazer ela virar uma pomba, porque eu era pomba. E aí nós começamos a conversar sobre isso. Mas naquela época, eu chamei um pastor, e ele, no seu aconselhamento, ele disse, não tem jeito não, separa que é melhor. Separa, senão vai destruir teu ministério. Irmão, divórcio já destrói ministério. Divórcio é que nem quebrar a taça. Você tentar colar aquele vaso, aquela taça, vai ficar tudo emendado. Nada contra quem divorciou, isso é você e Deus. Eu estou dizendo do meu, que eu tive a oportunidade de me divorciar com o apoio do meu pastor, e eu tive que abrir a porta do meu apartamento na época. Falar, pastor, vai embora. Eu estou brabo com ela, ela está braba comigo, mas não é isso que eu quero. E o pastor foi embora.
eu liguei para um casal, na época eles eram líderes de MMI lá em Dourados, Takeshi e Alice. Falei, olha, eu estou precisando de ajuda. Eu preciso de ajuda, senão meu casamento vai acabar. Eu nem tinha intimidade com eles, mas eles me conheciam, me tratavam com respeito, e o respeito deles me atraiu a eles. E eles, podemos vir amanhã às 7 horas da manhã. Eu falei, vou estar aguardando. Naquela manhã eles entraram no meu apartamento, os cumprimentos cordiais, a gente sentou, eu e minha esposa não pegavam um na mão do outro, já tinha uns 10 dias. E ali eu lembro que ele pediu minha aliança, pediu da minha esposa, pegou uma arquinha da aliança, aquela que a gente usa como enfeite, pôs a aliança dentro, derramou óleo e começou a orar, a oração da libertação, irmão, de um casal endemoniado. Porque o divórcio é gerado no inferno, não é no céu. Vocês sabem disso. E ali ele começou a orar, ele não falou nada, ele só falou com Deus. Irmão, meu coração se quebrantou, o coração da minha esposa se quebrantou. A gente se pegou chorando. De repente eu pus a mão do lado dela, se ela já pegou na minha. Eu falei, olha só. Foi depois dessa oração que eles conversaram com a gente. E ali tudo mudou. Foi a crise mais terrível do meu casamento. Eu era o pastor de uma igreja boa na cidade de Dourados, sou, graças a Deus. Mas eu era o presidente do conselho de pastores na época, que um símbolo de status poderia ser, mas uma vergonha. Porque eu não queria me humilhar. E nem a minha esposa. Ela não se humilhava para mim, eu não me humilhava para ela. Eu falo que só precisa 2 orgulhosos para acabar um casamento. Mas eu tive o discernimento de pedir ajuda. Eu queria que você recebesse essa graça, essa unção, essa humildade hoje, de estar em crise, seja lá qual for a situação, e dizer, eu preciso de ajuda. Eu é que conto isso, porque eu sei que o Takeshi nunca contou isso em lugar nenhum para me expor. Mas eu conto porque eu pedi ajuda para ele e ele estendeu a mão para mim. Ele foi lá na minha casa. Tem dinheiro que pague isso? Não tem. Eu tenho um casamento hoje, com meus filhos estão comigo hoje, que eu falo eles na igreja. Eles não estão por aí, eles estão na igreja comigo. Meu filho é casado, já me deu um neto. Entendeu? Tudo poderia ter acabado porque um pastor falou para eu separar, mas o outro falou, isso não é de Deus, vem cá. Então eu queria que nessa manhã você olhasse para dentro de si. E se você não encontrar o orgulho, peça para alguém. Peça para sua esposa. Peça para um dos seus líderes em quem você confia. Ou vá em quem, de alguma maneira, tem aversão a você. Aí é macho. Vá em quem você já não conversa. Vá a uma pessoa em quem você rejeita. Vá a uma pessoa que você sabe que você tem aversão. Comece a consertar esse tipo de coisa enquanto você está vivo. Porque na hora do arrebatamento não vai dar para consertar mais nada. A gente conserta hoje, enquanto está vivo. E pastor também precisa se consertar. Na verdade, a gente, para ser exemplo, tem que se consertar sempre. Se consertar sempre. Numa das reuniões pastorais que eu fiz com os pastores da nossa igreja, eu disse para ele, eu quero ter a liberdade de contar para vocês. De expor as minhas fraquezas para vocês. E falei para as esposas deles, tem coisas que eles vão conversar comigo, eu vou conversar com eles, e não é assunto de vocês. Porque tem mulher que fica brava também. A gente precisa saber guardar um ao outro, guardar nosso casamento, cuidar um do outro. E eu falei isso para eles na época. Eu me sinto guardado, amado e protegido. E eu penso que eles têm a mesma condição. Eles têm liberdade, a gente faz parte da intimidade um do outro. A gente conhece na caminhada o cheiro agradável e o cheiro desagradável quando a gente anda de verdade junto. Significa que essa pessoa que está do seu lado, provavelmente ela tem defeitos assim como você. Mas o grande segredo é, eu vou ressaltar as qualidades que ele tem, as qualidades que essa pessoa tem, e a gente vai caminhar junto. Claro que uma das coisas que separa a gente é a falta de caráter. Talvez você identificou alguém que é uma pessoa péssima de caráter. Você já parou para sentar, para tentar entender por que aquela situação é daquele jeito? Um dia um cara foi acusado de adultério em Dourados, dentro de um carro. E eu fui até a igreja. Ele estava dentro de um quarto escuro na igreja, no escritório. Eu falei com ele, você me atende? Ele falou, entra aí. Eu só falei, é verdade. É mentira, é verdade o que estão falando? Ele falou, sim, é verdade. Eu falei, você quer sair disso? Você quer começar a mudar a sua história? Ele falou, eu quero.
é meu amigo até hoje. Sabe, irmão, não é porque alguém caiu que a gente vai deixar morrer. Estenda as mãos. Vai lá. Não deixa de ser amigo. Você não precisa compactuar com o que ele faz. Não precisa não. Fala, ó, eu não concordo. Eu tenho um amigo meu que estava casado há 20 anos e ele insistiu e falou. Eu falei, ó, cara, nossa amizade ela é quebrada. Eu não vou te maltratar. Mas não tem mais como. Porque para mim você não está traindo só a sua esposa. Você está traindo teu filho também. Ah, mas ela não participa dos meus sonhos ministeriais. Fala, cara, não tem sonho ministerial. Sim, é sua esposa. Até falei para ele uma palavrão. Entenda a desgraça. Falei para ele desse jeito. Porque arrumou uma menina de 25 anos, fazendo faculdade. Largou aquele que estava 20 anos com ela. Está sozinha até hoje. Está sozinha até hoje. Mora lá em Santa Catarina. O filho cresceu. E o cara se acha o bambambam. O bambambam. Perdeu o que mais tinha de valor nessa vida. Então, a gente pode estender as mãos. Eu nunca quero ser o cara do apedrejamento. Esses dias eu falei para uma pessoa muito importante para mim. O pastor Júnior está aqui, sabe de quem é. 13 anos de igreja comigo, irmãos. Trocou a esposa por uma outra pessoa recente agora. Eu disse para ele, cara, a porta está aberta, meu braço está estendido, e eu não sou aquele que vai te apedrejar. Eu vou tentar evitar o apedrejamento, tanto é que ninguém fala mal dele para mim. Mas a gente está muito triste com o que está acontecendo, muito triste. Afetou a família, afetou nós, pastores, mas a oportunidade a gente tem que dar, sim ou não? Tem que dar. Eu espero nessa manhã, de alguma maneira, ter depositado uma sementinha no seu coração. De alguma maneira a gente possa se ajudar. Eu queria terminar orando com você. Se você puder, mais uma vez, de 2 em 2 ou de 3 em 3 no máximo. Mulheres com mulheres, homens com homens. Antes de passar o pastor Vanderlei, eu queria terminar. Se há no seu coração, você não precisa dizer o quê. Essa palavra foi para mim. Você poder dizer, essa palavra foi para mim, eu recebo essa palavra, eu quero mudar de vida. Eu quero mudar algumas coisas na minha vida. Eu quero dizer para vocês, por favor, olhem para mim, essa palavra foi para mim também. Eu vivo cuidando disso. E quando eu disse para você perguntar para alguém, eu já perguntei para minha esposa. Falei se ela me admirava, porque se a minha esposa não me admirasse, se os meus filhos não me admirarem, eu particularmente me sinto um fracassado. Não sei você, mas eu me sinto. E ela falou, eu admiro, mas... Eu falei, então esse mais é o quê? Ela falou, posso dizer uma coisa? Eu falei, pode. Eu sinto que você tem parte com a mentira. Meu irmão, como é que uma pessoa que me admira diz que eu tenho parte com a mentira, irmão? Quase que eu endemoniei na frente dela. Mas olha para mim. Eu falei, amor, pode falar, sem retaliação, me diz, me ajuda. Ela fala, às vezes eu sinto que você aumenta as coisas. Eu vi você conversando com fulano de tal, e você falou para ele que você tem 5 casas de recuperação. Cadê? Onde que é que eu não sei, nunca vi até hoje? Falei, não, o que eu queria dizer é que eu ajudo 5 casas de recuperação. Eu ajudo. Casa em tal lugar, tal lugar, tal lugar, eu mando ofertas, eu tenho acesso aos pastores que coordenam. Então diga para ele que você ajuda, não diz que você tem. Porque quando você fala que você tem, você está dizendo que é você que tem. Você está se mostrando orgulhoso. E me moeu no pau. Ela está certa ou está errada? Quem entendeu aqui que quer aumentar? Eu era um desses. Irmãos, o culto ontem foi maravilhoso, a igreja estava lotada. Mentiroso. Para de falar essas coisas. Às vezes você nem sentiu nada, mas quer se mostrar para os outros. A gente precisa mostrar a gente quando a gente é por dentro de verdade. E a minha esposa mostrou para mim que eu aumentava. Pergunta para alguém que anda com você. Que nem eu disse, orgulho é que nem mau hálito. Só vão descobrir que você mesmo não sente. Se alguém falar para você. Esse dia eu estava pertinho da minha mulher, ela falou assim, você já escovou o dente? Eu falei, já, por quê? Acho que não. Tive que eu voltar para o banheiro. Feche os seus olhos e, por gentileza, pense sobre isso. Se você puder segurar na mão dessa pessoa, o ministro vai estar louvando e você vai estar fazendo as considerações. Senhor, nos ajuda nesse momento. Senhor, nós estamos numa época de pandemia onde o toque nem é permitido, Senhor. Mas nesse momento vem com uma unção tão forte nesse lugar. Faz uma unção nesse lugar, Senhor. Senhor, que as minhas palavras são tão limitadas. Mas o Senhor sonda o nosso coração nessa manhã. Olha para o meu irmão que aqui está. Juntos nós somos responsáveis por ministérios.
Senhor, nós temos tantas falhas, tantas fraquezas, tantas situações que nós nos envergonhamos. Situações, Pai, que às vezes são fraquezas e a gente não conta para ninguém com medo. Senhor, me livra desse orgulho maldito que começou lá na vida de Lúcifer, lá no céu, Senhor. Me livra, meu Pai. Livra cada um de nós. Livra cada um de nós. Quando nós reconhecemos isso, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus, que sejamos fortalecidos, renovados, que os laços da unidade, os laços da cruz, venha nesse momento, Espírito Santo. Faz com que o ministério desse meu irmão cresça, seja um ministério consolidado, ganhando almas, consolidando e ganhando nações, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Ouça a oração, ouça a voz de cada um, papai. Ouça a nossa voz, ouça nosso clamor. Toca-nos em nome de Jesus. Remove todo o orgulho, remove toda a soberba, remove toda a arrogância. Remove, Senhor. Eu reconheço, eu preciso de Ti. A Ti seja toda a honra, a Ti seja toda a glória, ao Senhor. Aleluia. Se você puder, levante as suas mãos a Ele e adore a Ele. Se expresse a Ele nesse momento. Deixa fluir. Eu quero. Flui, Espírito Santo.